E aí, minha gente, tudo bem? Olha só, já faz alguns dias que eu não venho por aqui, né? Mas é porque eu vou fazendo algumas leituras e aí às vezes vou acumulando as coisas, ou às vezes não tenho tempo de terminar uma leitura que já comecei, então eu prefiro concluir um livro e vir falar sobre o livro que eu tenho lido. Até porque não é só um livro que eu livre escolha, mas tem uma demanda de leitura grande por causa da pós-graduação. Mas dessa vez eu vim falar com vocês sobre uma autora que ela é pouco falada, mas ultimamente, acho que do ano passado para cá, eu tenho ouvido falar bastante sobre ela. Não sobre esse livro que eu li, mas sobre o livro dela, que o livro tá meio que viralizado, tá todo mundo lendo, assim, pelo menos entre o pessoal que fala sobre literatura, que fala sobre livro aqui no canal, tem falado muito sobre ela, que é a Dina Silveira de Queiroz. Mas a obra em questão, que eu vejo as pessoas mais comentarem, é a Margarida Larroque, alguma coisa assim, né? Acho que é Margarida Larroque. No entanto, o livro que eu li foi Floradas na Serra. Esse livro aqui, ó. Fica mais claro assim, né? Foi indicação de um amigo meu. Ele leu esse livro por causa de um outro livro que, se não me engano, foi A Casa das Sete Mulheres, ou foi A Muralha. E ele indicou para mim e disse: Naide, você vai gostar muito desse livro, porque assim, é maravilhoso, parece é naquele estilo de A Casa das Sete Mulheres, tem aquele clima gostoso de serrano, e o enredo é particularmente assim, eu nunca tinha lido nada nessa temática, com essa direção, com essa sutileza de linguagem que prende a gente. Olha, Floradas na Serra foi um livro que eu fiquei relendo na minha cabeça cada vez que eu lia uma passagem dele. Eu geralmente tenho feito essas leituras assim de livre escolha à noite antes de dormir. Então eu levo para a cama e levo o livro, levo minha lanterna, que eu tenho um abajuzinho e às vezes uso uma lanterna mesmo e fico lendo. E esse livro, quando eu terminava assim, eu era preciso que eu me controlasse para não continuar lendo, porque afinal de contas a gente precisa dormir, né? Mas quando eu parava, a leitura continuava repercutindo, repercutindo, e eu sentia que meu subconsciente ficava também ligado à leitura de alguma forma, porque eu ia dormir. Não é que eu sonhasse com o livro, mas é como se eu continuasse conversando comigo mesma sobre questões do livro. Então, o enredo, quer dizer, antes do enredo, ele é um livro com narrador em terceira pessoa, tá? Ele não é narrado pelas personagens. Claro que os personagens falam e a gente mergulha dentro da mente deles, porque é um livro em terceira pessoa, então ele é o narrador que sabe de tudo, né? O narrador onisciente. E, se não me engano, foi o primeiro romance da Diná Silveira de Queiroz. E, assim, conta a história de 4 jovens, especificamente. Como que a Diná fez isso? Ela não dividiu capítulos para falar sobre cada uma das jovens, não. Ela entrelaçou a história das 4 jovens em um único lugar. E que lugar foi esse? Ela escolheu uma serra, que fica ali na Serra da Mantiqueira, na região de São Paulo, em Campos do Jordão, principalmente. E naquela região, no período do século XX, a gente sabe, no começo do século XX, né? Final do XIX, início do século XX, houve muito problema de doença pulmonar no mundo todo. E o Brasil não ficou de fora. E as regiões mais serranas, elas têm uma temperatura amena, então elas fizeram muito bem e fazem muito bem para essas doenças de pulmão, essas coisas. Então foram construídos vários hospitais, várias casas de repouso, né? E ele dava até um nome específico para essas casas, esses hospitais. Ela colocou essas 4 jovens na casa de uma mulher, porque além dos hospitais que se dedicavam às doenças e os hospícios, né, que eles falavam assim, se não me engano era hospício, existiam pessoas que abriam suas casas para receber esses doentes. Olha aí, mais um dado histórico que eu, pelo menos, não tinha conhecimento. Eu não sabia que existiam pessoas que abriam suas casas para dedicar ao cuidado dessas pessoas que estavam doentes. E existiam residências femininas e masculinas, né? Porque naquele tempo as coisas eram mais assim. E aqui não foi diferente. A personagem principal, que é a Elsa, foi parar numa casa de uma dessas senhoras que se chama Dona Sofia.
E ela reuniu, a Diná, a escritora Diná Silveira de Queiroz, reuniu esses 4 personagens nesse local. Então a gente vai ter a menininha mais dondoquinha, que é a Elsa, que ela é ela não é a patricinha, como a gente poderia dizer hoje, mas ela é a mais bem, de melhor família, né? Aí a gente já tem a moça que era a mais trabalhadeira, que era criada por sua madrinha, que era a Letícia. Aí a gente tem a mocinha bem novinha, que era adolescente, que era o mimo, né, da casa, que era Belinha. E tem uma outra que era totalmente desprezada pela sua família, que é Lucília. E ninguém tava nem aí pra ela, até porque ela era assim um caso meio rebelde. Então, a construção das 4 personagens, né? Até porque não só tem as 4, tem também o envolvimento e a correspondência dos meninos, né? Que existem essa troca de amizade entre o pessoal que é doente, né? Então, as meninas faziam visita aos meninos, os meninos faziam visita às meninas. E ela construiu essas 4 personagens, cada uma com uma personalidade, cada uma com uma dificuldade, cada uma com uma história de vida. Então, o trabalho de escrita aqui é fantástico, porque você não vê na escrita da Diná, quando ela sai de um personagem para outro, você não vê que ela não repete. Parece que são pessoas diferentes que estão escrevendo sobre cada personagem. Claro que a gente sabe que é uma autora só, mas quando ela tá falando da Belinha, é Belinha, então você vê aquela coisa delicada, aquela flor cor-de-rosa, sabe assim? E, toda aquela parte da inocência que envolve a infância, o início da adolescência, tudo isso. E quando ela vai falar da Elsa, ela já fala daquela moça mais assim, eu tenho mais condições, eu tenho uma boa família, eu tenho um noivo que me espera, eu tenho uma vida para fazer, para continuar lá fora, né? A Letícia, você já vê que é aquela assim, que existia muito ainda aquela questão do casamento, né? De que eu preciso me casar bem, né? Para ter uma vida melhor. E além de ter esse pensamento, a Letícia era aquela moça que se apaixona pelo médico, né? A pessoa que cuida delas. Talvez pelo fato de a Letícia não ter sido criada por seus familiares, né? Ela foi criada pela madrinha. Não, a madrinha dela não era ruim, a madrinha dela, de jeito nenhum. Tanto que era ela quem mancava o tratamento da Letícia. Mas era como se ela suprisse um pouco dessa carência de família na pessoa do médico que cuidava deles, que era o doutor deles todos, porque assim, não era só das meninas, né? Doutor Celso. E tem a Lucila, que era aquela personagem, né, totalmente fora do eixo, fora do prumo, que a rebelde, que não seguia as instruções médicas, que ia só pelo seu julgamento, pelo seu entendimento, né? E algumas coisas acontecem no decorrer dessa narrativa. Ela não era aquela pessoa que ia pelo pensamento de ninguém. Ela tomava suas próprias iniciativas, ela não seguia risco de tratamento. Ela viveu uma paixão... isso a Lucila, tá, gente? Ela viveu uma paixão avassaladora naquele período que ela esteve dentro dessa casa de cuidados, de repouso. E é assim, as emoções que vão acontecendo na narrativa vão de acordo com cada personagem, né? A Belinha tinha um sonho de fazer a festa de 15 anos, né? Porque ela chegou muito cedo na casa, ela adquiriu a doença muito cedo. Existem passagens que a escritora leva a gente para fazer uma visita assim, nesses hospitais que são lugares de tratamento mais intensivo. Mas não é só esse ambiente pesado de doença. Não, a gente fala de amor, a gente fala de alegria, a gente fala de paixão, a gente fala de tristeza, de pesar, de luto, de conflito. E tudo isso em volta de um cenário magnífico. É lindo como ela descreve os pinheiros, como ela descreve a casa, como ela descreve a região e toda a beleza natural que está ali em volta. Então, eu deixo aqui essa dica para vocês, tá? Quem não conhece a Diná Silveira de Queiroz, aqui uma dica para quem quer conhecer, para quem quer começar. Foi o primeiro romance dela, foi escrito foi publicado em 1939, gente, isso aqui, ó, para vocês terem noção. Publicado em 1939. E chega hoje que como uma pérola nas nossas mãos.
E a publicação é da doutora, da doutora, ó. E a publicação é da editora Instância. Então, vai lá, conhece essa obra maravilhosa. Ó, e tem uma curiosidade, a capa, olha só, ela é assim, ó. Tem o desenho e elementos da capa vai dando pistas pra gente, né? Do que acontece. Aí aqui também, ó, espelho, gatinho, as quatro moças, arnica. E olha esse detalhe desse pulmão, ó. Então, a casa, tudo isso. Hoje tá, né? Barulho? Hoje tá. Enfim. É isso, eu deixo essa dica aqui pra vocês. É uma leitura rápida, não é grande, ó. São 204 páginas. Dá para ler rapidinho, não é um calhamaço, e além do mais que é uma leitura muito fluente e muito boa de fazer, aquela leitura que prende realmente a gente. É isso. Até mais e vejo vocês no próximo. Tchau. Ah, se inscreve aqui, tá? Curte e vamos lá. Dá uma forcinha. Tchau.